O segundo sermão da montanha, o dom da graça e as bem-aventuranças. Jesus fala aos apóstolos designando um lugar a cada um, para que possam dirigir e vigiar a multidão que sobe a montanha desde as primeiras horas da madrugada, com os enfermos que carregam nos braços, ou em macas ou que se arrastam de muletas. Entre as pessoas estão Estevão e Hermas. O ar é claro e bastante frio, mas o sol logo suaviza o ar fresco da montanha, que por sua vez modera o calor do sol, tirando proveito dele, pois se torna puro e fresco, mas não cortante. O povo senta-se nas pedras espalhadas no pequeno vale entre as duas cristas, mas alguns esperam que o sol seque a erva molhada de orvalho para se sentar no chão. Há uma grande multidão de todos os distritos da Palestina, e as pessoas são de todas as condições. Os apóstolos desaparecem na multidão, mas como as abelhas que vão e vêm dos prados para as colmeias, de vez em quando voltam ao mestre para informá-lo, para pedir conselhos e pelo prazer de serem vistos perto dele. Jesus sobe um pouco mais alto que o prado, que fica no fundo de um pequeno vale, encosta-se na rocha e começa a falar. Muitos me perguntaram durante o ano de pregação: dizes que és o Filho de Deus, dize-nos o que é o céu, o que é o reino, o que é Deus, porque nossas noções são nebulosas. Sabemos que existe o céu com Deus e os anjos, mas nunca ninguém veio nos dizer como é, porque está fechado para os justos. Eles também me perguntaram o que é o reino e o que é Deus. E tenho me esforçado para explicar a vós o que é o reino e o que é Deus. Lutei não porque fosse difícil para mim dar uma explicação, mas porque é difícil, por muitos motivos, fazer com que vós aceiteis a verdade que se choca no que diz respeito ao reino, com uma infinidade de ideias que surgiram ao longo dos séculos, e no que diz respeito a Deus, com a sublimidade de sua natureza. Outros também me perguntaram: tudo bem, esse é o reino e isso é Deus, mas como podemos alcançá-los? Aqui novamente tentei explicar-vos pacientemente o verdadeiro espírito da lei do Sinai. Aquele que permanece por esse espírito conquista o céu. Mas para explicar a lei do Sinai a vós é necessário fazer-vos ouvirdes o estrondo do legislador e de seu profeta, que, enquanto promete bênçãos aos crentes obedientes, ameaça castigos terríveis e maldições para aqueles que desobedecem. A epifania do Sinai foi terrível, e seu pavor se reflete em toda a lei, e se reflete ao longo dos séculos e em todas as almas. Mas Deus não é apenas um legislador, Deus é um Pai, e um Pai de imensa bondade. Provavelmente, ou melhor, certamente, suas almas não estão em condições de se elevar e contemplar as infinitas perfeições de Deus, e muito menos sua bondade, porque a bondade e o amor são as virtudes mais raras entre os homens. A razão é que as vossas almas estão enfraquecidas pelo pecado original, pelas paixões, pelos vossos próprios pecados, pelo vosso próprio egoísmo e pelo egoísmo das outras pessoas. O primeiro fecha as vossas almas, o segundo os irrita. Bondade, como é doce ser bom, sem ódio, sem inveja, sem orgulho. Como é doce ter olhos que procuram apenas o amor, e mãos que se estendem apenas em gestos de amor, e lábios que pronunciam apenas palavras de amor, e um coração acima de tudo, um coração que só de amor urge olhos, mãos e lábios para atos de amor. Os mais eruditos dentre vocês sabem com quais dons Deus enriqueceu Adão, tanto para si como para seus descendentes. Também os mais ignorantes entre os filhos de Israel sabem que existe uma alma em nós. Só os pobres pagãos desconhecem este hóspede real, este sopro vital e luz celestial que santifica e dá vida aos nossos corpos. Mas os mais eruditos sabem quais dons foram dados ao homem e à alma do homem. Deus não era menos generoso para a alma do que para a carne, e a criatura feita por ele com um pouco de lama e seu hálito.
Assim como ele deu os dons naturais de beleza e integridade, de inteligência e força de vontade, e a capacidade de amar a si mesmo e as outras pessoas. Ele também deu dons morais e a sujeição dos sentidos à razão. Portanto, o ímpio cativeiro de sentidos e paixões não permeou a liberdade e o controle de Adão e de sua vontade, com a qual Deus o dotou. Portanto, ele era livre para amar, livre para desejar, livre para gozar na justiça, sem o que o torna escravo, fazendo com que sintas a picada do veneno que Satanás espalhou e que agora transborda, levando-o do leito límpido do rio para os campos viçosos e lagoas putrescentes, onde fermenta a febre dos sentidos carnais e morais. Porque vós deveis perceber que também a concupiscência do pensamento é sensual. E eles receberam dons sobrenaturais, isto é, graça santificadora, um destino celestial, a visão de Deus. Graça santificante, a vida da alma, a coisa mais espiritual depositada em nossa alma espiritual. A graça que nos torna filhos de Deus, porque nos preserva da morte do pecado. E quem não está morto vive na casa do Pai, o paraíso, no meu reino, céu. O que é esta graça que santifica e dá vida e reino? Oh, não são necessárias muitas palavras. Graça é amor. Graça é, portanto, Deus. É Deus que, se admirando na criatura que Ele criou perfeita, se ama, se contempla, se deseja, se dá do que é seu para multiplicá-lo, se deleitar na multiplicação, se amar nos tantos outros que são outros Ele mesmo. Ó, minhas crianças, não defraude a Deus deste direito seu, não prive a Deus do que pertence a Ele, não decepcione Deus em seu desejo. Considere que Ele age por amor. Mesmo se você não existisse, Ele ainda seria infinito e seu poder não diminuiria. Mas Ele, embora seja completo em sua medida infinita e incomensurável, nada quer para si e para si mesmo, o que não poderia porque já é infinito, mas para a criação, sua criatura. Ele quer aumentar o seu amor por todas as criaturas racionais contidas na criação e, portanto, dá-lhe a sua graça. Amor para que o carreguem dentro de si a perfeição dos santos e possam derramar este tesouro, tirado do tesouro que Deus tem dado a vós com sua graça e aumentado por todas as ações sagradas, em todas as suas vidas heróicas de santos, no oceano infinito onde Deus está, no céu. Vós sois reservatórios divinos de amor, isso é o que tu és, e nenhuma morte é concedida ao seu ser, porque tu és eterno como Deus é, sendo como Deus. Você será e não haverá fim para o seu ser, porque sois imortais, como os Espíritos Santos que o supernutriram, retornando a vós enriquecido por seus próprios méritos. Vós viveis e alimentais, viveis e enriqueceis, viveis e formais a coisa mais sagrada, que é a comunhão dos Espíritos de Deus, o Espírito perfeito, até o último bebê, que mama pela primeira vez no seio de sua mãe. Não me critiquem em seus corações, ó homens eruditos. Não diga, ele é louco, ele é um mentiroso, porque ele fala tolamente, dizendo que há graça em nós, quando o pecado nos privou dela. Ele mente afirmando que já somos uma coisa com Deus. Sim, existe pecado e existe separação, mas diante do poder do Redentor, o pecado, a separação cruel entre o pai e os filhos, desabará como uma parede abalada por um novo Sansão. Já o peguei e estou sacudindo-o e está prestes a cair, e Satanás treme de ira e impotência, pois nada pode valer contra meu poder, e percebe que tantas presas estão sendo arrancadas dele e que está se tornando mais difícil arrastar o homem ao pecado. Porque quando eu te levar ao meu Pai, através de mim, e vós tiveres sido purificado e fortalecido pelo meu sangue e tristeza, a graça voltará para vós, viva e poderosa, e sereis triunfante, se assim desejar.
Deus não viola seus pensamentos ou sua santificação. Vós sois livres, mas Ele lhe devolve a força. Ele lhe devolve a liberdade do império de Satanás. Depende de vós assumirdes o jugo infernal ou colocar asas angelicais em suas almas. Depende de vós, comigo como seu irmão para guiá-los e alimentá-los com comida imortal. Vós podeis perguntar, como alguém pode conquistar Deus e seu reino por um caminho mais suave do que o árduo Sinai? Não há outra estrada senão aquela, mas olhemos para isso não do ponto de vista de uma ameaça, mas do ponto de vista do amor. Não digamos, ai de mim se eu não fizer isso, tremendo de medo de pecar, de não poder não pecar. Mas digamos, bendito serei se fizer isso. E com o impulso de uma alegria sobrenatural, plena de felicidade, precipitemo-nos para estas bem-aventuranças realizadas pelo cumprimento da lei, como as rosas brotam de um espinhoso. Bem-aventurado serei se eu for pobre de espírito, porque meu será o reino dos céus. Abençoado serei se for manso, porque herdarei a terra. Bem-aventurado serei se chorar sem me rebelar, porque serei consolado. Bem-aventurado serei se tiver mais fome e sede de justiça do que pão e vinho para saciar a carne, porque a justiça me saciará. Bem-aventurado serei se for misericordioso, porque terei misericórdia divina para comigo. Bem-aventurado serei se for puro de coração, porque Deus se curvará sobre o meu coração puro, e eu o verei. Bendito serei se tiver paz de espírito, porque há amor na paz e Deus é amor, e ama aqueles que são como Ele. Bem-aventurado serei se for perseguido pela causa do que é justo, porque Deus, meu Pai, para me recompensar por minhas perseguições terrenas, me dará o reino dos céus. Abençoado serei se for abusado e falsamente acusado de ser seu filho digno, ó Deus. Não deve me causar desolação, mas alegria, pois me fará igual aos seus melhores servos, aos profetas, que foram perseguidos pelo mesmo motivo, e com os quais acredito firmemente que compartilharão a mesma grande recompensa eterna no céu, que é minha. Olhemos para o caminho da salvação desta forma, através da alegria dos santos. Bem-aventurado serei se for pobre de espírito. Ó, sede satânica de riqueza! A que frenesi você conduz ricos e pobres, os ricos que vivem para seu ouro, o ídolo infame de seus espíritos arruinados, os pobres que vivem odiando os ricos por causa de seu ouro, e mesmo que não os matem fisicamente, amaldiçoam os ricos, desejando-lhes todo tipo de mal. Não basta não fazer o mal, não basta querer fazê-lo. Aquele que amaldiçoa desejando calamidades e morte é muito parecido com aquele que mata fisicamente, porque deseja a morte da pessoa que odeia. Digo-lhes solenemente que tal desejo é como uma ação retida, é como um feto concebido no útero e formado, mas ainda não ejetado. Um desejo perverso corrompe e arruína o homem, porque dura mais do que uma ação violenta, e é mais profundo do que a própria ação. Se o homem rico é pobre de espírito, não peca por causa do seu ouro, mas converte o seu ouro em santificação, porque o converte em amor. Amado e abençoado é como a água de nascente que salva os viajantes no deserto, pois dá com generosidade, sem avareza, feliz por poder aliviar situações desesperadoras. Se é pobre, fica feliz em sua pobreza e come seu pão adoçado pela alegria de estar livre da sede de ouro. Dorme livre de pesadelos e se levanta bem descansado para seu trabalho tranquilo, sempre leve quando feito sem ganância ou inveja. O que torna o homem materialmente rico é o ouro. O que o torna moralmente rico são seus afetos. O ouro inclui não só o dinheiro, mas também as casas, os campos, as joias, os móveis, os rebanhos, tudo, ou seja, a vida materialmente rica. As afeições incluem
laços de sangue ou casamento, amizade, integridade intelectual, cargos públicos. Como você pode ver, se para o primeiro grupo um pobre pode dizer: "Oh, no que me diz respeito, desde que não inveje os ricos, estou bem, porque sou pobre, e portanto estou resolvido pela força das circunstâncias." No que diz respeito ao segundo grupo, também o homem pobre deve ter cuidado, porque até o homem mais pobre pode se tornar pecaminosamente rico em espírito. Aquele que é excessivamente apegado a alguma coisa comete um pecado. Você pode dizer: devemos então odiar a riqueza que Deus nos concedeu? Por que então Ele nos manda amar nossos pais, esposas, mães, filhos e dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Você deve distinguir: devemos amar nossos pais, mães, esposas e nosso próximo, mas no grau indicado por Deus, como a nós mesmos, considerando que Deus deve ser amado acima de tudo e com nossa integridade. Não devemos amar a Deus como amamos as pessoas mais queridas entre os nossos próximos, porque uma mulher nos amamentou ou porque ela dorme em nosso peito e nos procriou filhos, mas devemos amá-lo como nós mesmos, isto é, com toda a capacidade, amor que está no homem. O amor de um filho, de um marido, de um amigo, e não se escandalize, o amor de um pai. Sim, devemos ter pelos interesses de Deus o mesmo cuidado que um pai tem por seus filhos, pelos quais amorosamente protege sua riqueza e a aumenta, e cuida e está ansioso por seu crescimento físico e educação intelectual e por seu sucesso no mundo. O amor não é um mal e não deve se tornar um mal. As graças que Deus nos concede não são más e não devem tornar-se más. Elas são amor concedido por amor. Devemos fazer um uso amoroso de tal riqueza que nos foi concedida por Deus nas afeições pessoais e nos bens materiais. E somente aquele que não faz de tal riqueza um ídolo, mas a usa para servir a Deus em santidade, mostra que não tem apego pecaminoso. Pratica-se então aquela sagrada pobreza de espírito que é de tudo para ser mais livre para conquistar Deus, a sagrada riqueza suprema. Conquistar a Deus, isso é ter o reino dos céus. Bem-aventurado sereis se for manso. Isso pode parecer estar em contraste com os fatos da vida diária. Aqueles que não são mansos parecem ser proeminentes e bem-sucedidos em suas famílias, cidades e países. Mas o triunfo deles é real? Não. É o medo que aparentemente mantém subjugados aqueles que são oprimidos pelo déspota, mas na verdade não é nada além de um véu puxado sobre a rebelião fervendo contra o tirano. Pessoas irascíveis e autoritárias não conquistam o amor de seus parentes, de seus próprios cidadãos ou de seus súditos. Tampouco os intelectos ou as almas estão convencidos de seguir as doutrinas dos mestres que se impõem ao afirmar: eu disse, assim é. Esses mestres apenas criam autodidatas em busca da chave que pode abrir as portas fechadas da sabedoria ou da ciência que eles sentem ser, e na verdade é o oposto do que lhes é imposto. Os sacerdotes que não se empenham em conquistar as almas por meio de uma bondade paciente, humilde e amorosa, não ganham almas para Deus, mas parecem guerreiros armados que iniciam um ataque feroz. Tal é a sua temeridade intolerante no trato com as almas. Ó pobres almas, se eles fossem santos, eles não precisariam de vocês, ó sacerdotes, para alcançar a luz. Eles já o teriam dentro de si. Se fossem justos, não precisariam de vós, juízes, colocados sob a contenção da justiça, pois já teriam justiça dentro de si. Se fossem saudáveis, não precisariam de médicos. Portanto, seja gentil, não coloque as almas em fuga. Atraia-os por meio do amor, porque humildade é amor, como pobreza de espírito é amor. Se assim for, terá a terra como herança e levará este lugar para Deus, enquanto antes pertencia a Satanás,
porque a sua humildade, que além do amor é também humildade, terá vencido o ódio e o orgulho, expulsando o vil rei de ódio e orgulho das almas. E o mundo pertencerá a vocês, isto é, a Deus, porque vocês serão as almas justas que reconhecerão a Deus como o mestre absoluto da criação, a quem louvor e bênção são devidos, e tudo o mais que pertencem a Ele. Bem-aventurado serei se chorar sem me rebelar. A tristeza está na terra, e a tristeza arranca lágrimas dos homens. A tristeza não existia, mas o homem a trouxe à terra, e por causa de seu intelecto corrupto, ele se esforça continuamente para aumentá-la de todas as maneiras possíveis, além de doenças e calamidades criadas por raios, tempestades, avalanches, terremotos. O homem para sofrer e, sobretudo, fazer sofrer outras pessoas, porque gostaríamos que apenas outras pessoas, e não nós, sofrêssemos os efeitos dos meios estudados para fazer as pessoas sofrerem. O homem inventa armas mortais, que são cada vez mais terríveis, e as privações morais, que são cada vez mais astutas. Quantas lágrimas o homem arranca de seus semelhantes por meio da instigação de seu rei secreto, Satanás. E eu vos digo solenemente que essas lágrimas não são uma deficiência, mas uma perfeição do homem. O homem é uma criança distraída, uma criança irrefletida e superficial, uma criança nascida atrasada, até que as lágrimas o transformem em uma pessoa adulta, atenciosa e inteligente. Só quem chora ou chorou sabe amar e pode compreender. Eles sabem amar seus irmãos que choram, como compreendê-los em seu luto, como ajudá-los com sua bondade, que sabe como é amargo chorar sozinho. E sabem amar a Deus, porque perceberam que tudo é dor exceto Deus. Porque compreenderam que a dor pode ser amenizada se lágrimas forem derramadas sobre o coração de Deus. E também perceberam que lágrimas resignadas, que não causam a perda da fé ou a oração, se torna estéril e que detestam a rebelião. Tais lágrimas resignadas mudam a natureza e, em vez de tristeza, tornam-se conforto. Sim, aqueles que choram por amor ao Senhor serão consolados. Bem-aventurado serei se tiver fome e sede de justiça. Do momento em que nasce até o momento em que morre, o homem anseia ansiosamente por comida. Ele abre a boca em seu nascimento para segurar o mamilo de sua mãe. Ele abre os lábios para engolir um pouco de refresco no auge da morte. Ele trabalha para se alimentar. Ele faz do mundo um mamilo enorme, do qual suga insaciável o que é perecível. Mas o que é o homem? Um animal? Não, ele é um filho de Deus. Ele está no exílio por alguns ou muitos anos, mas sua vida não termina quando ele muda de moradia. Há vida na vida, assim como há um caroço na noz. A casca não é a noz, mas é o caroço dentro da casca que é a noz. Se você semear uma casca, não surgirá nada, mas se você semear a casca com o grão dentro, uma grande árvore crescerá. O mesmo se aplica ao homem. Não é só a carne que se torna imortal, mas sua alma, e deve ser nutrida para levá-lo à imortalidade, a qual a alma, por amor, levará o corpo na bendita ressurreição. Sabedoria e justiça são o alimento da alma. Eles são tomados como comida e como bebida, e se fortalecem, e quanto mais se ingere, mais cresce a santa ânsia de possuir sabedoria e conhecer a justiça. Mas chegará o dia em que a sagrada e insaciável fome da alma será satisfeita. Virá, Deus se entregará ao seu filho e o amamentará, e a criança destinada ao paraíso ficará satisfeita com a admirável mãe, que é o próprio Deus. E o homem nunca mais terá fome, mas descansará feliz no seio divino de Deus. Nenhuma ciência humana é igual a esta ciência divina. A curiosidade da mente pode ser satisfeita, mas as necessidades do espírito não. E mais do que isso, o espírito fica enojado com a diferença de paladar,
e faz cara feia no mamilo amargo, preferindo sofrer as dores da fome a se fartar de um alimento que não vem de Deus. Não temais, homens sedentos ou famintos de Deus. Seja fiel e ficará satisfeito com aquele que o ama. Bem-aventurado sereis se for misericordioso. Quem entre os homens pode dizer, não preciso de misericórdia? Ninguém. Ora, se a antiga lei afirma, olho por olho, dente por dente, por que não deveríamos dizer na nova lei, quem foi misericordioso encontrará misericórdia? Todo mundo precisa de perdão, pois bem, o perdão não se consegue por fórmulas ou pela forma de um rito, que são símbolos externos concedidos à mentalidade estúpida do homem, mas sim pelo rito interno do amor, que ainda é misericórdia. Se o sacrifício de um bode ou de um cordeiro e a oferta de algumas moedas foram prescritos, a razão é que todo mal está fundado em duas raízes, a ganância e a soberba. A ganância se pune com a despesa, com a compra da oferta, o orgulho com a confissão aberta do rito. Estou fazendo este sacrifício porque pequei. Também é feito para antecipar os tempos e os sinais dos tempos, e no sangue que é derramado é simbolizado o sangue que será derramado para cancelar os pecados dos homens. Bem-aventurados, pois, aqueles que são misericordiosos para com os famintos, nus, sem teto, para com os que sofrem a maior miséria, que é a má disposição, pois causador tanto a quem a tem como a quem vive com ela. Eles, seja misericordioso. Perdoe, tenha paciência com as pessoas, ajude-as, ensine-as, apoie-as. Não se escondam em uma torre de cristal, dizendo, eu sou puro e não descerei entre os pecadores. Não diga, sou rico e feliz, e não ouvirei falar nas misérias de outras pessoas. Lembre-se de que sua riqueza, sua saúde, sua riqueza familiar podem desaparecer mais rápido do que a fumaça soprada por um vento forte. E lembre-se que o cristal atua como uma lente e, consequentemente, o que pode passar despercebido se você se misturar na multidão, não pode se esconder se você se colocar em uma torre de cristal, onde você está sozinho, isolado e iluminado por todos os lados. A misericórdia é necessária para oferecer um sacrifício de expiação contínuo, secreto e sagrado, e para obter misericórdia. Bem-aventurado sereis se for puro de coração. Deus é pureza. O paraíso é o reino da pureza. Nada impuro pode entrar no paraíso, onde Deus está. Portanto, se você for impuro, não poderá entrar no reino de Deus. Oh, mas que alegria o Pai concede antecipadamente a seus filhos. Aquele que é puro tem neste mundo um avanço do céu, porque Deus se inclina sobre uma alma pura e o homem da terra pode ver seu Deus. Ele não conhece o sabor do amor humano, mas saboreia o sabor do amor divino, a ponto de se enlevar e pode dizer, eu estou contigo e tu estás em mim, portanto te possuo e te reconheço como a esposa mais amorosa da minha alma. E acredite em mim, aquele que tem Deus desfruta de mudanças substanciais, das quais ele mesmo não tem conhecimento, e assim se torna santo, sábio, forte, as palavras embelezam seus lábios e suas ações adquirem uma força que não é da criatura, mas de Deus que nela habita. Qual é a vida de quem vê a Deus? Uma bem-aventurança. E vós desejais se privar de tal presente por causa de impurezas fétidas? Bem-aventurado sereis se tiver paz de espírito. A paz é uma das características de Deus. Deus só pode ser encontrado em paz, porque paz é amor, enquanto guerra é ódio. Satanás é ódio, Deus é paz. Nenhum homem pode dizer que é filho de Deus, nem Deus pode chamar de filho um homem que tem uma alma irascível, sempre pronta para provocar uma tempestade. Não somente, tampouco pode ser chamado de filho de Deus que, embora não seja ele próprio um criador de problemas, por meio de sua própria grande paz, não ajuda a acalmar as tempestades provocadas por outras pessoas.
Aquele que é pacífico propaga a paz também sem proferir nenhuma palavra. Mestre de si mesmo, e ouso dizer, mestre de Deus, ele o divulga, como uma lâmpada espalha sua luz, como um turíbulo exala seu perfume, como um odre contém um vinho, e este óleo doce, que é o espírito de paz que emana dos filhos de Deus, ilumina a obscuridade nebulosa dos maus sentimentos, purifica o ar dos miasmas da malícia e acalma as ondas furiosas das brigas. Deixe Deus e os homens dizerem que você é assim. O homem se tornou tão diabólico que odeia o bem onde quer que esteja e odeia quem é bom, como se aquele que é bom, mesmo quando cala, o acusa e repreende. De fato, a bondade de uma pessoa torna a maldade de uma pessoa má parecer ainda mais perversos. Na verdade, a fé de um verdadeiro crente faz com que a hipocrisia de um falso crente apareça mais claramente. Com efeito, quem pela sua maneira de viver continuamente dá testemunho da justiça, só pode ser odiado pelos injustos. E então os injustos são impiedosos com os amantes da justiça. O mesmo se aplica aqui como nas guerras. O homem progride mais na arte satânica da perseguição do que na sagrada arte do amor. Mas ele pode perseguir apenas o que tem vida curta. O que é eterno no homem escapa à armadilha e, mais do que isso, atinge uma vitalidade mais enérgica do que a própria perseguição. A vida escapa pelas feridas que sangravam ou pelas privações que consomem os perseguidos, mas o sangue faz a púrpura do futuro rei, e as privações são os passos para ascender aos tronos que o Pai preparou para seus mártires, para os quais estão reservados os assentos reais no reino dos céus. Bem-aventurado sereis se for acusado e abusado falsamente. Esforce-se para que seus nomes sejam escritos nos livros celestes, onde os nomes não sejam escritos de acordo com a falsidade humana, que costuma elogiar aqueles que menos merecem elogios, onde, em vez disso, com justiça e amor, estão escritas as ações de gente boa para dar a recompensa prometida aos abençoados por Deus. No passado, os profetas foram caluniados e abusados, mas quando os portões do céu forem abertos, eles entrarão na cidade de Deus, como reis imponentes, e os anjos se curvarão cantando de alegria. Vós também, que fostes abusados e falsamente acusados de ser filhos de Deus, terá um triunfo celestial, e quando o tempo chegar ao fim e o paraíso estiver cheio, então cada lágrima será cara a você, porque através dela ireis conquistar a glória eterna, que vos prometo em nome do Pai. Vão, eu falarei convosco novamente amanhã. Só os enfermos devem permanecer para que eu os alivie de suas dores. A paz esteja convosco e que a meditação da salvação vos conduza, através do amor, ao caminho no final do qual está o céu. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.